Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos, bem-vindos todos a mais uma reunião dominical do Centro Espírita Irmã Catarina. Esperamos que todos estejam bem e quero dizer que é um prazer estar com vocês mais uma vez, mesmo que seja à distância, mesmo que seja virtualmente. Espero que a gente tenha uma noite maravilhosa, cheia de bons princípios, bons ensinamentos e que todos terminemos a noite melhor do que aqui começamos. Como vocês viram no nosso início do vídeo, nós estamos convidando todos vocês a colocarem um copinho com água para junto conosco fazer a fluidificação dessa água. Então, para começar, a gente repete o convite para vocês colocarem essa água aí para a gente poder fazer as vibrações positivas daqui a pouco. Para dar um tempinho para todo mundo se colocar, eu vou chamar agora para fazer parte da nossa tela aqui, as pessoas que participarão conosco da palestra do Emerson Cavalcante, que eu apresentarei daqui a pouco. Eu começo chamando a Dani Múfalo para que ela dê o boa noite dela. Bem-vinda e boa noite, Dani. Boa noite, tudo bom, Osmar? Tudo boa bem? Noite. Boa noite a todos. A Renata Fabiani. Boa noite, Renata. Boa noite. Olá para todos. Mais uma vez, uma noite, com certeza, de muitos ensinamentos. E o Rodrigo Daniel, nosso amigo de Macatuba. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Osmar, Dani, Renata. Obrigado pelo convite, Osmar, e a todos que estão nos assistindo, nossa gratidão. Obrigado, Rodrigo. E a estrela da noite, o nosso amigo de Barra Bonita, Emerson Cavalcante. Bem-vindo e boa noite, Emerson. Boa noite, Osmar. Boa noite, Dani, Renata, Rodrigo. Satisfação em reencontrá-los. Estar aqui nessa palestra dominical, né? Ainda que por via virtual, mas unidos aqui em comunhão de pensamentos, né? Para aprender mais doutrina espírita com o Evangelho de Jesus sempre. É isso aí, com a graça de Deus. Então, meus amigos, bem-vindos a todos vocês que estão comigo aqui, Renata, Dani, Rodrigo e Emerson. Bem-vindos nossos amigos internautas. Agradeço de antemão já a todos que estão conosco para fazer esse trabalho, principalmente ao Emerson, né, nosso palestrante da noite, que vai falar sobre um tema hoje, Emerson. O berço do Evangelho na codificação. O berço do Evangelho na codificação. Daqui a pouco, então, vocês vão entender um pouquinho mais sobre o que é isso aí. Mas, antes de mais nada, eu quero, então, convidar vocês a fazer a nossa prece de abertura. Eu já convidei a todos que trouxessem um copo com água. Aqueles que trouxeram, pode, por favor, orar conosco. Os que não trouxeram, por favor, também orem conosco. Vamos fazer com esse ato uma grande corrente de vibração positiva em favor de todas as pessoas necessitadas, os enfermos, os aflitos, os desesperados. A água será fluidificada pelos bons espíritos, tenho certeza disso. E você pode bebê-la depois da oração ou depois da nossa reunião de hoje. Vamos à prece. Deus, Criador de todas as coisas que existem, rogamos a vossa bondade, nos permita ter uma noite de paz e harmonia em companhia de nossos amigos e familiares. Recorremos à vossa sabedoria, que envia os espíritos benfeitores às nossas residências e que eles encontrem abrigo e sintonia com os nossos pensamentos. Ajuda-nos, Senhor, diante de nossas fraquezas e medos, pois ainda somos aprendizes nas questões espirituais. E ensina-nos sempre a seguir o caminho do bem e da evolução moral, a fim de que jamais possamos nos afastar do vosso imenso amor. E que assim seja. Emerson, berço do Evangelho? Como assim? Que conversa é essa, né, Osmar? Que conversa é essa? Vamos entender esse termo, né? Que, na verdade, nós trazemos na noite de hoje como um conceito. Quando nós falamos o berço do Evangelho, nós vamos compreender que esse é um conceito que se encontra dentro da codificação. Como nós sabemos que há também aqueles que possam ver o programa, ver a exposição da noite, que de repente ainda não tem muita familiaridade com a doutrina espírita, nós chamamos de codificação a reunião em códigos, em livros, do trabalho realizado no século XIX por Allan Kardec, o professor Hipólito Léon Denisard Rivaio, publicando a partir de 1857, abril de 1857, uma sequência de obras, de livros,
que são conhecidos, então, como Codificação Espírita de Allan Kardec. Sobre o ponto de vista do entendimento espírita deste trabalho, nós compreendemos se tratar do cumprimento da promessa de Jesus feita no Evangelho de João, entre os capítulos 14 e 16, quando ele nos promete a vinda do Consolador prometido, do Espírito de verdade, que viria relembrar as palavras de Jesus, ao mesmo tempo em que nos ensinaria sobre as demais coisas. A partir, portanto, da codificação de Kardec, nós temos aí um resgate daquela mensagem essencial, saída do Mestre há mais de 20 séculos na Palestina, cuja tradição remontamos à primeira revelação, o chamado Antigo Testamento. Então, quando falamos de berço do Evangelho, esse termo, essa expressão, vamos aqui sintonizar, né, da onde saiu essa expressão, ela nasce dentro dos estudos que realizamos aqui na sede da SEAC, onde eu me encontro, né, nos nossos estudos presenciais às segundas-feiras, em 2014, quando começamos um trabalho ali de estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, estudo, portanto, do Evangelho, à luz da doutrina espírita, e ali, consultando as páginas iniciais da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós já encontramos, então, as dicas do codificador Allan Kardec sobre como estudar o Evangelho, quais são os pontos essenciais e o que nos auxiliaria por demais para não cair em falsas interpretações. E dentre elas, a partir do 3º capítulo dessa introdução, de forma mais direta, Kardec vai tratar a respeito de tradições, usos, costumes e mesmo palavras que fora do contexto dos hebreus, dos judeus, de toda a tradição judaica, portanto, se mal compreendido, levaria então a um falso entendimento da mensagem de Jesus, da mensagem do Evangelho. E quando ouvimos isso, então, que a mensagem de Jesus pode ser deturpada pela falta de um entendimento mais adequado, mais correto das tradições nas quais ele viveu, nós vamos perceber a relevância do tema, a relevância do assunto. Porque Jesus está no centro das atenções da doutrina espírita. Haja vista a questão 625 de O Livro dos Espíritos, em que os benfeitores espirituais apontam Jesus como guia e modelo para a humanidade. Então, ele é o arquétipo, né? Ele é aquele que representa, de fato, a vontade de Deus ao nosso respeito. Então, é para ele que nós temos que olhar. E ao olhar para Jesus, nós vamos, então, compreender tudo aquilo que Deus quer, deseja e vai construindo pouco a pouco dentro de nós, ao nos fazer compreender as leis naturais, divinas, espirituais para o nosso desenvolvimento. O termo, no entanto, berço do Evangelho, ele foi cunhado a partir desses estudos, como eu disse, no Evangelho segundo o Espiritismo, que vão perpassar, como nós vamos perceber, ao longo de toda a codificação de Kardec, mas a minha atenção se voltou para o pós-Kardec também. Teriam os benfeitores espirituais continuado a ensinar aquela mesma pauta de Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e remontado para nós a relevância da mensagem, da unidade da revelação a partir da primeira revelação com o Antigo Testamento? E aí nós encontramos em obra intitulada O Consolador, psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual do benfeitor Emmanuel, há uma questão que é de número 267. E dentre várias perguntas que são feitas ao benfeitor Emmanuel, há a seguinte: qual a posição do Velho Testamento, Antigo Testamento, no quadro de valores da educação religiosa do homem? E a resposta de Emmanuel é a seguinte: no quadro de valores da educação religiosa na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como pedra angular ou como fonte máter da revelação divina. Fonte máter, fonte mãe, fonte original
da onde, portanto, extraímos tudo aquilo que precisamos saber nas bases sobre a revelação divina. E aí começa o próprio encadeamento que Allan Kardec propõe já no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, para nos tratar ali no tema "Não vim destruir a lei", conhecida frase de Jesus, a concatenação, a sequência natural de primeira revelação no trabalho de Moisés, profetas, escritos, devidamente sintetizado, resumido no Decálogo, nos 10 mandamentos, lei divina, fazendo a devida distinção entre lei civil, disciplinar, de Moisés, cerimonial e a lei divina. Portanto, começando aí, passando por Jesus, na sua vivência, na sua exemplificação, sendo ele próprio o evangelho vivo, a boa nova de Deus entre os homens, e por fim, como já disse, prometer o próprio Jesus, vem a doutrina espírita, vem o espiritismo, relembrando o próprio Emmanuel, esse sol da imortalidade, o evangelho, que o espiritismo reflete para a atualidade dos nossos dias, para a atualidade do mundo. Usando então o termo berço do evangelho, cunhamos a expressão e da expressão tornamos aí uma obra, um livro. E essa obra, esse livro que lançamos em fevereiro desse ano de 2020, que se encontra aqui em minhas mãos, tem exatamente este título: Antigo Testamento, berço do Evangelho, né? Vejam, observem que temos aí um cesto, relembrando Moisés, né, que significa o nascido das águas, vindo pelas águas ao encontro de uma manjedoura. Moisés ao encontro de Jesus. Esse é o pensamento, essa é a reflexão. E aí vamos abordar na noite de hoje, trazendo então pontos na codificação de Allan Kardec, para percebermos como o conceito de berço do Evangelho já estava lá. Nós apenas estamos detalhando a partir dessas reflexões. Osmar? Bom, Emerson, e é muito atual, né? Porque nós estamos justamente em outubro, que é comemorado o mês de Kardec, é o mês do Espiritismo, né? Eu queria te fazer uma pergunta, mas eu primeiro vou deixar a Dani falar, senão a gente vai perder as boas perguntas. A minha é só curiosidade. Dani, você tem alguma pergunta a fazer para ele? Sim, eu elaborei uma pergunta, Emerson. Em primeiro lugar, boa noite, Emerson. Boa noite. Eu vou te fazer essa pergunta, eu acho que bem interessante. Sabe-se que o Livro dos Espíritos, conforme expressamente anuncia Allan Kardec, contém os princípios da doutrina espírita sobre uma das leis morais. A existência de uma obra como o Evangelho segundo o Espiritismo, que às vezes me parece até mais conhecida que a obra primeira da doutrina, seria mesmo necessária? Os ensinos morais dos espíritos não são suficientemente avançados? Dani, sim. Entendo que você está tratando no aspecto do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a necessidade, lembrando que no Livro dos Espíritos há o terceiro livro das leis morais. É essa ligação que você pretende fazer com a pergunta. Muito bem. Muito boa a sua pergunta, Dani, porque nos possibilita esclarecer e entender, como bem falou Osmar ainda há pouco, né? Nós estamos no mês de Kardec. Então é bom que a gente relembre muito bem quem foi o professor Rivaio, né? Porque ele não deixou de ser professor, ele não deixou de ser o pedagogo brilhante que já era quando abraçou a doutrina espírita e usou o pseudônimo Allan Kardec. Então a estrutura que ele traz no Livro dos Espíritos, a estrutura já mostra para nós o que viria depois. Então, nós temos 4 livros dentro de O Livro dos Espíritos, né? Nós temos um primeiro livro tratando sobre as causas primeiras, que vai ser ali exposto em perguntas e respostas, e depois detalhado, esmiuçado para a gente uma outra obra, que vai ser a última dentro do chamado Pentateuco, né, o conjunto dos 5 livros de Allan Kardec, que é a obra Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Detalhamento, portanto, do primeiro livro de O Livro dos Espíritos. O segundo livro, dentro de O Livro dos Espíritos, vai tratar sobre o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. E este segundo livro, dentro do Livro dos Espíritos, vai ser desdobrado pela segunda obra publicada na codificação, que é o Livro dos Médiuns,
ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, que deveria ser livro de cabeceira dos trabalhadores da mediunidade, né? Encontramos, então, o terceiro livro, que já que citamos, Leis Morais. E ali é um conjunto, gente, um conjunto que merece toda a nossa atenção, sim, muito bem explicado, né? Muito bem analisado por Kardec e nas respostas dos benfeitores espirituais. No entanto, não à toa, dando também o devido desdobramento para isso, Kardec escreverá a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, lançando em 1864, para pautar aquele que é a principal intenção do Espiritismo no mundo, que é a transformação e a renovação moral de cada um de nós. E como falar sobre isso sem falar em Jesus, sem falar no Evangelho, sem detalhar as suas lições, e mais do que isso, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec não só vai transcrever trechos do Evangelho, como vai chamar os benfeitores espirituais para comentá-los, né? Quando nós vamos, por exemplo, em obras póstumas, nós vamos conhecer um pouco dos bastidores da codificação, né? E ali nós vamos perceber que para o Evangelho segundo o Espiritismo, diferente até das outras obras, Kardec vai se recolher. Ele vai se recolher no retiro de Santo Andrés, distanciado de Paris, onde ele se encontrava, numa região agrícola, né? E lá ele vai, então, elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto ele elaborava esse trabalho, grupos mediúnicos na França recebiam comunicações espirituais, comunicações mediúnicas, né? E depois foi chegando às mãos de Kardec. E aí ele percebeu o tamanho do trabalho que ele tinha em mãos e que intencionava os benfeitores espirituais que o Evangelho segundo o Espiritismo, desdobramento do livro terceiro de O Livro dos Espíritos, se tornasse no futuro, precisamos entender isso muito mais, mas que se tornasse no futuro um código moral para as nações, independente das religiões. Kardec vai tratar isso de forma brilhante também, logo no primeiro capítulo da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, portanto, mais do que necessário, sim, detalhar cada um dos livros do Livro dos Espíritos, para que a gente compreendesse, afinal, o trabalho, a missão e a razão de ser do Consolador prometido entre nós. Bem, Dani? Perfeito. Obrigada, Emerson. Agradeço. Seguindo a ordem alfabética, a próxima a fazer pergunta é a Renata. Estou chamando a Renata, mas enquanto a Renata não entra, eu quero lembrar aos nossos amigos que estão nos assistindo que a semana que vem nós temos um evento especial, né, que é Finados. Temos o feriado de Finados na segunda-feira, dia 2. Então nós faremos um ciclo curto de palestras. No domingo, nós estamos convidando a Ana Denigres, que vocês já conhecem, do Rio de Janeiro, que ela vai se basear no livro do Leon Denis, e o tema da palestra dela vai ser Depois da Morte. Renata deve conhecer muito bem esse livro, não, Renata? Tá, se você está muda. E na segunda-feira, nós faremos mais outra palestra com o César Moron e eu, né, tentando ajudar. Nós vamos falar sobre o culto aos mortos na visão do Espiritismo. São assuntos que a gente, volta e meia, é solicitado a responder pelos nossos amigos que frequentam as casas espíritas. E também são assuntos que a gente pretende que traga um pouco de conforto para todos aqueles que ainda têm alguma dúvida sobre o que acontece com nossos queridos entes quando partem desse mundo. Então, no domingo, falaremos sobre o livro de Leon Denis, uma palestra baseada nesse livro, e na segunda-feira, o culto aos mortos segundo a visão do Espiritismo. E desde já estão todos convidados a estar conosco agora. Renata, tua vez. Então, Emerson, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, também comecei em 2014, não sei se foi a época que você mencionou, começou o seu estudo, mas não estou no seu patamar, lógico que não. Bem, mas o que eu percebi, eu tinha uma formação católica inicialmente, e que nós estudávamos o Velho Testamento, enquanto católica, né? E quando eu comecei a estudar a doutrina, parecia que a gente tinha desprezado todas as escrituras, o Velho Testamento, né? E como disse Paulo, né?
não desprezai as escrituras. Então, o que eu vejo agora você trazendo para nós é toda a coerência da doutrina espírita com base, né, nas velhas escrituras, no Antigo Testamento, fazendo essa coadunação. E esse seu livro trata sobre isso também, não é? Sim, sim, Fabiana, sim, Renata. É fundamental a gente compreender essa interligação. Por isso que nós tratamos na obra Antigo Testamento, o berço do Evangelho, é o sentido de unidade mesmo da revelação, no sentido que são partes indissociáveis. Eu comentei na outra parte que nós, no outro programa, né, na outra palestra que nós tivemos aí, já foram 3 meses daquela conversa, né? Mas naquela ocasião, eu lembro de eu ter dito o seguinte, que a minha intenção de escrever uma obra sobre Antigo Testamento é porque, de fato, ele é o patinho feio das revelações. Ninguém gosta de falar sobre o Antigo Testamento. Dificilmente você vai ver um palestrante com um tema pautado no Antigo Testamento. Não temos, infelizmente não temos. É um trabalho aí que o nosso NEP aqui, o nosso Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, do qual o Rodrigo faz parte também, tem realizado nesse ano de 2020, especialmente aí nesse período de pandemia, né? Nós já deixamos o convite às segundas-feiras, 20 horas, na página do NEP V de Jesus. É um estudo aí da série Berço do Evangelho. Então, para ter uma ideia, gente, a gente tem percorrido aí no detalhe, procurando estudar, sempre com codificação, sempre com Kardec, né? O Pentateuco de Moisés, os livros de Moisés, né? Os chamados profetas maiores, Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, os profetas menores são 12, a gente já está na metade desse caminho dos 12, mas fica tudo gravado lá na página, tá? Então, assim, nós temos noção de que é inédito um trabalho desse tipo em doutrina espírita. Só que, assim, da minha parte, eu tenho segurança que é um trabalho de semeadura que vai ter a sua frutificação mais adiante com gente mais competente para levar adiante também. Porque o que nós estamos fazendo, gente, nada mais é do que resgatar as tradições que vêm desde a primeira revelação, passando por Jesus, porque ele disse a mesma coisa, e chegando à codificação espírita de Allan Kardec, né? Então, para tratar isso e dar uma noção mais clara para a gente, nós vamos perceber, por exemplo, para exemplificar isso que você acabou de dizer, de forma bastante pertinente, não sei se você tem uma pergunta, Renato, se foi apenas um comentário. Não, é essa a minha pergunta. Exatamente. Tá. Exatamente. Então, quando nós olhamos para a própria codificação, a partir da obra base, o Livro dos Espíritos, nós vamos ver o quanto isso é claro lá nos textos, lá na abordagem dos benfeitores espirituais e lógico que com a chancela de Kardec. Ele só transcreveu para o Livro dos Espíritos aquilo que ele passou pelo controle universal do ensinamento dos Espíritos, como aprendemos com ele próprio na codificação. Eu pego, por exemplo, uma questão como a de número 648 de O Livro dos Espíritos, em que ele vai apresentar ali a divisão das leis divinas ou naturais. Né? A Dani acabou de perguntar a respeito da necessidade, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vemos o quanto eles têm essa intenção de detalhar, de esmiuçar, exatamente porque nós tendemos a esquecer as lições. Né? Então, como bons instrutores, bons professores, eles procuram todas as metodologias possíveis para nos alcançar. Então, Kardec vai apresentar-se uma tábua de divisão das leis naturais, e vai lá na questão 628, jogar assim para os benfeitores, para que eles analisem. Né? Que pensais, pergunta Kardec, da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, enfim, a lei de justiça, amor e caridade. E aí respondem os instrutores assim, ó, essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés. Olha o que estava na mente deles. Quer dizer, está mantendo a mesma linha, a mesma tradição. Então, ó, Kardec, ok para você. É a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial.
Depois vão continuar a nos dizer assim, que podemos segui-la, essa subdivisão em 10 partes, sem que ela tenha com isso nada de absoluto, não mais do que os outros sistemas que utilizamos para classificação. Portanto, é para entendimento, gente. Não tem nenhuma questão dogmática aqui, né? De entendimento para as lições. A última lei, eles complementam, é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. E qual é essa lei? Lei de justiça, amor e caridade. Amor e caridade. Olha que interessante. Na unidade da última das leis, justiça, amor e caridade, eles dizem, é uma só e a mais relevante, nós encontramos o quê? Justiça, Moisés, Decálogo. Nós encontramos amor, Jesus, Evangelho, e nós encontramos caridade. Não é este o lema da doutrina espírita? Com certeza, perfeito, muito bom. E na sua obra vocês estão abrangendo todo esse estudo que vocês estão fazendo a esse tempo. É, assim, o que foi possível, né, no livro. É lógico que tem desdobramentos, e por isso que a gente convida para o estudo, porque isso vai abrir muito, né? Mas, por exemplo, a obra Antigo Testamento, Berço do Evangelho, traz para a gente um resumo de cada um dos 39 livros do Antigo Testamento, o que é um grande ganho, porque nós tem muitas pessoas que jamais abriram mesmo a Bíblia, não conhecem as Escrituras, então é um ponto de partida, e sempre fazendo correlação, né, com o que disse Jesus e com o que ensina a doutrina dos Espíritos. E você poderia disponibilizar, então, sua obra para o CEIC, para a gente ter acesso? Porque eu não sei em quais livrarias nós estaríamos encontrando. Na verdade, assim, ela já se encontra tanto no formato PDF, quanto também aí fisicamente, vocês podem adquirir, aí na internet, Amazon, Submarino, né? O próprio site da editora Motres, da Bahia, também vocês podem encontrar. E aqui conosco, de forma direta, no NEP, né, tem um e-mail nosso para compra direta, que é o nepvdjesus, nepvdjesus@gmail.com. Então podem fazer seus pedidos também diretamente para adquirir a obra do Antigo Testamento, o Berço do Evangelho. Perfeito. Muito obrigada. Nossos amigos, fiquem tranquilos que a gente vai colocar no nosso Facebook daqui a pouquinho o endereço do e-mail da nepvdjesus@gmail.com. Ninguém precisa ficar preocupado em anotar o número aí. Tudo bem, Renata? Está satisfeita? Tudo perfeito, muito. Tá bom, obrigado, Renata. O Emerson, o Maurício Moura, que você conhece bem, acaba de mandar um abraço para você e dizer da alegria dele de estar vendo você junto conosco hoje aqui. Outro para o Maurício. E agora, fez o nosso amigo Rodrigo Daniel. Há quanto tempo que eu não vejo o Rodrigo também? Seja bem-vindo, Rodrigo. Sua pergunta. Obrigado, Osmar. Emerson, eu vou fazer uma pergunta assim, muito curtinha, mas você vai levar um tempão para responder ela. Eu estou tentando fazer, só para deixar claro, o pessoal assistindo, se esse livro é filho do Emerson, ele é meu irmão, né? Porque a gente construiu essa história meio juntos, vamos chamar assim. Então, a minha ideia, Emerson, é fazer uma ponte com quem está nos assistindo. Por que eu devo estudar Antigo Testamento? O que eu vou encontrar lá que eu deveria ir ver? Legal, Rodrigo. É bem curtinha, mas você vai gastar uma meia hora aí. Muito bom. Rodrigo, assim, você é mais do que co-participante, né, em todo esse trabalho, está com a gente realmente desde o início aí, e foi também, eu sei, também foi despertado aos poucos, né, para a relevância aí desse estudo, para essa compreensão. Nós sabemos que é algo assim que de imediato causa um certo incômodo ainda no espírito. Falar, mas que história é essa? Quer dizer, eu vou ter que abrir a Bíblia, né? Porque nós temos ainda o falso entendimento de que a Bíblia pertence aos católicos, de que a Bíblia pertence aos protestantes, evangélicos, né? Isso é um falso entendimento. A Bíblia é um patrimônio da humanidade, gente. É o livro não só mais vendido, mas editado do mundo, como é o livro responsável por fundar a nossa civilização ocidental. Todos os conceitos da civilização judaico-cristã emanam deste livro que nós chamamos de Bíblia de Escritura, né, das Escrituras. Agora, para compreender a relevância na doutrina espírita, assim, nós vamos partir do próprio Jesus, né? E nós colocamos isso na obra, e assim, parece coisa combinada, mas não é, né?
que a gente encontra logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, uma fala de Jesus. Ele está conversando com o principal grupo religioso, e que foi os principais opositores de Jesus na passagem dele aqui como encarnado sobre a Terra, né? Foi o grupo dos fariseus, que eram doutores da lei. Então, se tinha uma coisa que eles conheciam, deveriam conhecer a fundo, é aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. Que é bom dizer assim que não tem nada de antigo para os judeus, tá? Porque para eles não tem Novo Testamento, porque eles não creem no Messias como Jesus, eles aguardam ainda a vinda do Messias. Então, para eles o que existe é a Torá, né? A Torá, o ensinamento, então as tradições que nós chamamos aí de Antigo Testamento, para eles é um ensino ainda totalmente aí em voga, né? Utilizado e é dentro da religião judaica. Agora, o que nós entendemos? Quando Jesus está conversando com os fariseus, ele vai fazer esse link. Ele vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 5, entre os versos 46 e 47, o seguinte: se cresceis em Moisés, toca exatamente no ponto que era o deles, né? A todo momento estão falando, você está falando diferente de Moisés, está errado. Ele fala, se cresceis em Moisés, crereis em mim, já que ele escreveu a meu respeito. E lembrando que Moisés escrevera a respeito do Messias prometido. Jesus está falando, sou eu. Se, porém, não credes naqueles escritos, ora, que escritos são estes? Senão aqueles que nós chamamos de Antigo Testamento, que para a época deles era a Bíblia deles. Era o que eles tinham de revelação divina, né? Então, se não credes naqueles escritos, pergunta Jesus, como crereis nas minhas palavras? Veja que é Jesus que não faz a separação, antes faz a união. Ele fala assim, ó, vocês precisam conhecer, precisam aprofundar Moisés, profetas, para compreender, afinal, o que eu estou dizendo. E ao compreender o que eu estou dizendo, Jesus mesmo vai falar isso mais adiante lá no Evangelho de João, para afirmar assim, ó, tenho muitas coisas ainda para vos dizer, mas no momento não podeis suportar. Então ele abre uma janela imensa para a gente, para falar, ó, vem muito mais coisa por aí. Isso só tem sentido, gente, se a humanidade receber novas parcelas dessa revelação divina, sem negar as bases anteriores. Então essa é a proposta do berço do Evangelho, né? Entender que tem um nascedouro que está nas tradições do Antigo Testamento como um projeto que está na mente de Deus, que veio pelos profetas, muito bem guiados por Jesus, e quando ele veio entre nós, veio para nos ensinar. E quando coube a Jesus fazer as distinções entre lei civil, disciplinar, cerimonial e lei divina, nós vamos ouvir Jesus dizendo assim, ouviste o que disseram os antigos. Ele está falando o quê? Olha lá no Antigo Testamento. E ele vem para falar, mas eu em verdade vos digo. Aí sim é o aperfeiçoamento da lei, como a lei humana, escrita, necessitada então de uma nova roupagem, a partir da proposta da lei do amor com Jesus, mas sem revogar aquilo que é essencial. Lei divina, decálogo, que vai ser exposto na mensagem dos profetas, basicamente, para anunciar o que é o Evangelho. Falar para a gente sobre necessidade de arrependimento e de fé. Reconhecimento desse Deus único, um Deus de fato invisível, não mais um Deus de pedra, não mais um Deus que parece com as nossas imperfeições humanas, mas de fato um Deus de inteligência suprema, um Deus causa primeira, mas um Deus que é amor e justiça. E como já falamos na resposta anterior para Renata, está tudo ligado. Justiça, eu tenho que olhar para a lei. Amor, eu tenho que olhar para o Evangelho. E caridade, vem a doutrina espírita nos ensinar. Maravilha, Emerson, legal. Eu sabia de tudo isso, eu só queria que o pessoal entendesse aí para que... Por que eu devo ir até lá, né? Porque nós vamos ouvir muitos, né, Osmar, dizerem, pô, mas tem tanta coisa na codificação, muitos livros, de fato. Mas por que eu devo olhar para lá? Porque lá está o início, né? Mas vocês me pegaram de surpresa agora. Eu estava até distraído aqui, porque você falou que ia falar meia hora, ele resumiu em 3 minutos. Como pode? Não falar para você, é coisa de corintiano mesmo.
Emerson e Rodrigo, aproveitar os dois juntos aqui. A pergunta que eu queria fazer no começo para você era o seguinte: qual a importância do Kardec, como diria Omar, a nossa grande amiga Kardecão, qual a importância do Kardec para o nosso entendimento da construção do berço como você falou no começo aí? Do Evangelho? Do Evangelho, isso. Qual a importância do Kardec para que a gente compreenda a formação desse berço? A gente usa muito alguns termos, né, na doutrina espírita, alguns lemas, e nem sempre a gente dá a devida atenção, né? A gente usa muito, por exemplo, um slogan de falar assim, estude Kardec para entender Jesus. É muito comum a gente ouvir isso, né? Estude Kardec para entender Jesus. Legal. E aí, quando eu vou estudar Kardec, eu vou me debruçar sobre essas questões. Eu vou encontrar Kardec reforçando a mensagem do berço do Evangelho, do nascedouro no Antigo Testamento. Eu vou ver, por exemplo, Osmar, amigos que nos ouvem, Kardec, desde a obra básica do Livro dos Espíritos, nos trazendo um dos conceitos básicos elementares do Espiritismo, que é a reencarnação, fazendo correlação disso com um termo que nós encontramos nas Escrituras, que é a ressurreição. Isso está na questão 1010 do Livro dos Espíritos. Kardec vai questionar sobre o dogma da ressurreição da carne e pergunta se este é a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos. E aqui eu quero ressaltar a toda uma questão, pergunta, subpergunta, né? E nota explicativa de Kardec, a questão é longa, nós deixamos aqui como referência, questão 1010 do Livro dos Espíritos, mas nós queremos aqui dar uma ênfase num ponto da resposta dos benfeitores para voltar ao assunto berço do Evangelho na codificação. Porque Kardec vai fazer uma subpergunta depois assim. Assim a Igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina ela mesma a doutrina da reencarnação? Olha a resposta dos benfeitores. Em especial aqui a resposta de São Luís, que foi o presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então Kardec vai transcrever essa resposta de São Luís nesses termos. Isso é evidente. Essa doutrina, aliás, é a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. E aí vem, logo se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Vamos ouvir isso. O Espiritismo ressalta, como que pula das páginas de cada texto das Escrituras Sagradas. Só por aqui, gente, eu posso compreender que eu não sei mais se eu aprendo mais Espiritismo quando eu estudo as Escrituras Sagradas ou se eu aprendo mais das Escrituras Sagradas quando eu estudo o Espiritismo. E Kardec tem tudo a ver com isso, porque ele assina embaixo, em cada obra da codificação, transcreve esses ensinamentos dos Espíritos e realiza a unidade das revelações. Obrigado. Dani. Olá. Vamos lá. Emerson, na comunicação que está inserida no capítulo 1º de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem no item 9, o espírito de um israelita afirma que Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Deduzo que o caminho referido seja o do próprio conhecimento de Deus. Estou certa? Se não, como definir tal caminho? Perfeito, Dani. Na verdade, você acabou de contribuir com mais um texto na codificação que reafirma, né, essa pauta da unidade da revelação com primeira, segunda e terceira. Né? Então, de fato, essa comunicação que é riquíssima, gente, riquíssima para o entendimento desse conteúdo. Né? Instruções dos Espíritos, item 9, no Evangelho segundo o Espiritismo, tratam sobre a Era Nova. E aí nós já percebemos, se o tema da mensagem é Era Nova, porque tem tudo a ver conosco, com a nossa geração, com a nossa época. Então eu não posso desprezar as tradições anteriores, entendendo que aqui nós vamos reinventar a roda. Não é necessário, não é preciso. Então eu tenho que aprender nessas tradições e encontrar as ligações, as conexões, para que esses textos, para que esses ensinos
para que essas mensagens falem para a nossa geração. Essa é a proposta, esse é o entendimento. Então, de fato, esse caminho, gente, não há outro. Nós, na condição de filhos de Deus, devemos, no entanto, compreender o que é a Terra, o que ainda é a Terra. E a Terra, na escala dos mundos, ainda é classificado como mundo de provas e expiações. Falamos demais que estamos em transição, e de fato estamos. De um mundo de provas e expiações para o chamado mundo de regeneração. E aquilo que precisa ser regenerado é porque degenerou, não é? Essa é a lógica das coisas. Só regeneram aquilo que foi degenerado. Eu aprendo na mesma obra básica, no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai propor o estudo das muitas moradas da casa do Pai, de que o mundo de provas e expiações é um mundo para espíritos rebeldes para com a lei divina, e que já foram degradados de mundos mais avançados porque causávamos incômodos aos bons. Olha isso. Quer dizer, os bons não éramos nós. Nós estávamos lá criando problemas. Fomos, então, trazidos à Terra, naturalmente, sem deixar de lado os conhecimentos já adquiridos, com os quais nós podemos, sim, contribuir e muito aqui neste mundo, mas tendo ainda essa ferida a ser curada, tendo ainda a necessidade de olhar para essas questões das minhas imperfeições, entender de fato que ainda sou vaidoso, orgulhoso, egoísta, trabalhar isso para desenvolver-me no aspecto moral, né? Então, esse caminho é o caminho da via, do reencontro dos filhos de Deus em retorno à casa do Pai, como Jesus também contou para a gente na parábola do filho pródigo. Caminho, ele próprio disse, eu sou esse caminho, essa verdade e a vida. E eu e o Pai somos um. Qual de nós, humanos, poderia afirmar isso? Eu e o Pai somos um. Ele podia, porque é o Espírito que está no cume da escala. Espírito puro e perfeito. Já tendo, portanto, cumprindo a jornada, por amor, veio entre nós e nos aponta o caminho, que não é diferente deste que o Espírito israelita vem trazer para a gente. Moisés abrindo o caminho, Jesus continuando a obra e o Espiritismo arrematando. Obrigada. Perfeito, Emerson. Obrigada. Eu agradeço, Dani. Dani, Obrigada. tá tudo bem? Emerson, algum comentário adicional? Tranquilo? Então vamos falar. Vamos adiante, vamos com a Renata. Seu microfone está mudo, Renata. Pronto. Eu gostaria que você fizesse comentários sobre a proibição de Moisés da evocação dos mortos. Até porque a gente está chegando agora também na época de finados, acho que é bem pertinente esse comentário, né? Legal, Renata, muito bom, sim, tratar sobre esse assunto, até porque é uma das acusações que ainda pairam sobre os espíritas, né? Até quando nós, assim, ousadamente propomos aquilo que eu estou propondo aqui. Imagine, gente, isso chegando, né, no cristianismo tradicional, nas escolas cristãs tradicionais, né? Que história é essa de espírito abrir a Bíblia e interpretar a luz do espiritismo, das escrituras, né? Sob o falso entendimento ainda de que nós estamos em oposição a elas. E veja como nós reforçamos isso quando nos afastamos dos textos, né? Deveríamos fazer exatamente o movimento inverso, né? Se o espiritismo veio para esclarecer tudo isso, nós temos que ir aos textos, né? Indo aos textos, eu vou compreender qual era o contexto em que estava Moisés, o que estava acontecendo ali. Especialmente, eu vou me debruçar sobre a obra da codificação, o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. Eu vou abrir o 11º capítulo de O Céu e o Inferno, que vai tratar exatamente do quê? Da proibição de evocar os mortos. Olha só, por que será que Kardec se preocupou com isso? Porque ele não queria romper com essa tradição. Ele queria mostrar ao espírita, desde as suas bases, que nós estamos inseridos em tudo isso e que seríamos questionados. Porque ao trazer os espíritos para participar de forma direta, inclusive da elaboração da doutrina espírita, Kardec sofreu, sim, grandes retaliações, né, das religiões tradicionais cristãs a respeito desse assunto, a respeito desse tema da evocação. Cabe uma parte aqui, Renata, a dizer,
Porque quando nós falamos de Bíblia, né, o pessoal fala assim, mas qual a melhor tradução, né? Eu falo assim, não tem essa questão da melhor tradução sob o ponto de vista do olhar do espírita, do olhar do espiritismo sobre os textos. Porque nós não ficamos trancafiados no literalismo, né? Na letra. Então, qualquer texto pode ser bem interpretado, desde que eu vá à essência espiritual e extraia o fruto do ensinamento, né? Nós também aprendemos isso desde o Evangelho segundo o Espiritismo, em um longo trabalho de 39 anos de comentários de Emmanuel pelas psicografias de Chico Xavier. Aprendemos já isso, temos essas lições. Mas assim, cabe uma ressalva aqui. Atenção com traduções que trazem termos que não existiam à época em que os fatos aconteceram, em que eles foram produzidos. E cito aqui, o conhecido texto de Deuteronômio 18, que trata sobre a proibição da evocação dos mortos, algumas traduções trazem ali a palavra espírita, médiuns espíritas, dentro dessas proibições, né? Gente, por favor, o termo foi cunhado por Kardec no século XIX. Como poderia estar em textos que remontam a tradições que chegam a quase 3 milênios? Isso é fé raciocinada. Tem que olhar para isso e, infelizmente, reconhecer que há tradutores desonestos sobre o aspecto intelectual. Desonestos. E olhando para isso, então, eu vou compreender que, mesmo que ele esteja diante de um texto desse, eu tenho como recorrer à própria história e compreender que, mesmo o termo espírita, espiritismo, fora criado por Allan Kardec na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a evocação tinha sentido? Tem. E o próprio Kardec vai dizer que o Espiritismo também não sanciona a comunicação se fosse feita da forma como era feita à época de Moisés. Que era para quê? Para atender interesses materiais. A curiosidade. A perguntar a respeito de coisas banais, coisas fúteis. Nada disso tem a ver com o Espiritismo. O Espiritismo é sério na sua proposta. Quando falamos aqui que busca o aperfeiçoamento moral e espiritual das criaturas, isso não é pouca coisa, gente. Então não há brincadeira nisso, né? Então, olhando para tudo isso, nós vamos perceber, inclusive, o quanto o próprio Jesus se preocupou em mostrar para a gente a relevância do assunto, quando em Mateus 17, no conhecido evento da transfiguração sobre o Monte Jesus, o que vai acontecer lá na presença de Pedro, Tiago e João? Que é bom que se diga já, ficaram apavorados com a aparição de Jesus transfigurado, né? Nós entendemos de doutrina espírita que houve uma expansão do corpo espiritual de Jesus, do perispírito dele, como nós falamos, corpo espiritual, e aparece ao lado de Jesus Elias, profeta do Antigo Testamento, mais ou menos ali uns 600 anos antes do Cristo, e do outro lado quem? O legislador e profeta Moisés. Ora, mas não fora Moisés que proibira a comunicação entre os mortos? O que ele está fazendo lá? Ele estava lá, e o texto de Mateus dizia que Jesus conversava com eles. Então esqueceram de avisar Jesus e Moisés de que não podia. Mas nós podemos entender, então, de que pode sim, desde que isso seja feito com coerência e com uma intenção elevada para a instrução e aprofundamento das próprias lições das leis divinas. Perfeito. Muito obrigado pelo esclarecimento. Agradeço, irmão. Muito bem, Renata, obrigado. Vamos chamar o Rodrigo agora. Vamos lá. Emerson, para que auxilie os nossos amigos que estão aqui nos ouvindo, Jesus citou várias vezes, inúmeras vezes, a questão dos profetas, né? Quando eu vou, então, ou quando eu resolvo estudar os profetas, qual é a mensagem central que nós vamos encontrar lá, Emerson, dos profetas? Você pode dar uma introdução para a gente, para despertar o interesse na leitura sobre o Antigo Testamento e os profetas? Sim. Rodrigo, é assim, é bom que a gente dê uma olhada para esse Antigo Testamento. Entenda que é antigo só em relação a uma nova aliança, né? Que é a nova aliança com o Novo Testamento em Jesus.
Quando se fala sobre uma pretensa revogação do Antigo Testamento, a gente deve entender o que fora revogado, né? O que não está mais em uso. E volto a dizer aqui, complementar, o que não está mais em uso. Lei disciplinar, lei civil, a lei cerimonial de Moisés. Aquela é apropriada àquela época, aqueles costumes, aqueles usos, né? Até porque se a gente pôr Moisés para legislar aqui no século XXI, muita gente vai assustar, né? E não vai funcionar também, não vai funcionar. Quando eu observo, por exemplo, dentro dessas tradições, no entanto, o enfoque da lei divina, eu percebo o quanto isso nos aproxima e faz, então, esse encadeamento. E os profetas, gente, foram intérpretes dessa mensagem ao longo de quase um milênio fechado de encarnações em Israel. Às vezes o pessoal pergunta, mas por que Israel, né? Kardec vai tratar disso no item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, de forma muito pertinente. Nós trazemos isso também para as páginas de introdução de Antigo Testamento, berço do Evangelho. Olha o que Kardec vai dizer quando trata sobre o assunto no segundo item, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai escrever assim: os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo, ou seja, a crença no único Deus. Portanto, todo mundo acreditava em vários deuses. E aqueles deuses ali, de pedra, de formação humana, né, se prestava culto, havia inclusive sacrifícios humanos em louvor a esse Deus. Estamos com... a respeito... já voltou. Legal. Você deu uma sumidinha, Emerson. Se você pudesse repetir o último minuto aí, por favor. Tá, beleza. Então, vou voltar. Kardec vai tratar a respeito desse assunto, né, remontando as tradições de Antigo Testamento e da mensagem com os profetas, né, para dizer assim para a gente, ó, os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo, portanto, a crença em um único Deus. Foi a eles que Deus transmitiu sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro. Percebam, a abertura aqui para o Evangelho para todas as nações, sem nenhuma restrição. Para o mundo inteiro. Triunfar do paganismo e dar a Abraão, lembrando, patriarca do povo hebreu, e aí nós estamos falando da pré-história de Israel, patriarca do povo hebreu, dar a Abraão uma posteridade espiritual. Esse termo é de Kardec. Uma posteridade espiritual tão numerosa como as estrelas do firmamento. Então veja que Kardec vai até mais atrás, antes dos profetas. Ele vai a Abraão para falar do início desse trabalho. Passa por Moisés. E quando vai tratar sobre os profetas, percebam que Kardec mesmo vai trazer para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre falsos cristos e falsos profetas, ele vai transcrever um texto de Jeremias, que vai estar falando sobre o quê? Sobre o desvirtuamento daqueles que são responsáveis por instruir espiritualmente as comunidades e desvirtuam esse ensinamento. Kardec vai utilizar, portanto, o Antigo Testamento, dentro da obra Evangelho segundo o Espiritismo, para explicar a doutrina espírita com Jesus, né? Então, a mensagem central dos profetas, respondendo então, Rodrigo, basicamente, é relembrar essas tradições, apontando sempre para a existência de um Deus único, e que esse Deus único, gente, é um Deus atuante, é um Deus presente, é um Deus providência, é um Deus, portanto, que intercede nas nossas vidas, interfere de forma positiva. Portanto, não é um Deus que estipulou as suas leis, saiu para tirar férias e deixa para ver o que a gente vai fazer com esse mundo. Eu teria medo de um Deus desse, né? E muitos alegam o próprio medo de Deus no Antigo Testamento, né? A grande questão é a abordagem correta e adequada a respeito de Deus no Antigo Testamento, né? A face lá a ser mostrada, como eu já elenquei aqui, a tratar sobre lei de justiça, amor e caridade, é a face da justiça. Era necessário que depois, então, nós tivéssemos ali o devido entendimento da proposta do amor. Mas, no entanto, desde os profetas eu me encontro um pré-evangelho. Isso é tão nítido, tão claro,
Que Jesus, quando resume as leis e os profetas, o que ele vai fazer? Ele vai ao Antigo Testamento, extrair um verso de Levítico, um verso de Deuteronômio, que é de lá que ele vai tirar isso, e dizer para a gente, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Isso, portanto, dá uma improvisação da fala de Jesus. É simplesmente relembrar o Antigo Testamento para nós. Então, tratar, estudar, aprofundar sobre Moisés e os profetas, gente, é relembrar a existência de Deus único, a promessa da vinda de um Messias, Jesus, isso é apontado e tratado sobre os evangelistas no Novo Testamento, confirmando as escrituras antigas, confirmando o Antigo Testamento. Então, Deus único, o Messias aguardado, que é Jesus, e, sobretudo, falar para a gente, já desde lá, que nós precisamos, gente, nos arrepender dos nossos maus caminhos. E arrependimento, na linguagem hebraica, significa, não é levantar a mão e dizer desculpa aí, continuar a fazer as mesmas coisas sem se envergonhar. Arrependimento, na linguagem hebraica, desde os profetas hebreus, significa mudança de mente, mente, mudança de mente, mudança de entendimento, mudança de conduta, é uma nova proposta de vida, é o renascimento a partir daquele homem novo de que falava o doutor da lei, Paulo de Tarso. Emerson, Rodrigo, quer algum comentário? Não, ótimo, tranquilo, Osmar. Obrigado, Rodrigo. Emerson, nós chegamos no nosso horário e, lamentavelmente, a gente precisa interromper nossa reunião de hoje. Mas a gente vai gastar mais uns minutinhos, se você permitir, para que a Dani, a Renata e o Rodrigo façam seus comentários finais ou qualquer pergunta que elas tenham para você agora, tá? Pode ser? Começando com a Dani, então. Dani, você tem alguma coisa para acrescentar? Quer fazer um comentário sobre a palestra do Emerson? Emerson, super interessante, né, a palestra. E eu gostaria de só voltar um pouquinho na questão 648, né, que você acabou de abordar junto com a Patrícia, com a Renata, na primeira pergunta, né? Então, de que maneira a lei de justiça, amor e caridade, considerada mais importante, visto ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, resume todas as outras leis morais, conforme afirmam os espíritos, né, na resposta da questão 648 do Livro dos Espíritos. Sim. Essa é a última. Legal. Dani, a abrangência realmente da lei de justiça, amor e caridade deveria realmente ser tema de estudo frequente nas casas espíritas, seja de forma separada, seja de forma conjunta, e sempre nesse olhar realmente de unidade entre as revelações. Porque quando eu olho sobre o campo individual, é sempre dessa maneira que eu devo me colocar, eu devo estudar a doutrina espírita. Quando eu pego e abro uma obra, quando eu vou para os grupos de estudo, quando eu estou ouvindo uma palestra, ou mesmo expondo, preparando estudos, sou eu diante da mensagem. Então eu devo olhar e pensar assim, de que forma eu posso me tornar uma criatura melhor, um ser humano melhor, um espírito melhor, sem ser justo, sem ser amoroso e sem ser caridoso. É isso que eu devo me auto-questionar. Então, a partir daí, me abre um leque imenso para as minhas relações com o outro e para as relações que eu tenho comigo mesmo. O autoconhecimento de que é proposto pela doutrina espírita, inevitavelmente passa por essa via. Eu devo me preocupar diariamente se aquilo que eu estou pensando, se aquilo que eu estou falando, se aquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia é justo, se está de acordo com a lei do amor, e se de fato está na pauta da caridade. Porque se estivermos nos afastando desse tripé, nós estaremos em erro. E se estamos em erro, devemos nos corrigir. Perfeito. Emerson, obrigada. Agradeço, Dani. Muito obrigado. Obrigada. Dani. Obrigada, Osmar. Renata, seus comentários ou pergunta final, se for o caso? Você precisa estar muda de novo. Pronto. Meus comentários, não tenho mais perguntas. Estou maravilhada novamente. Já, por favor, marque várias palestras para o nosso querido Emerson.
será que algum dia eu terei, assim, um pouquinho desse conhecimento? Diz que não existe inveja branca, inveja, né? Me falam de inveja branca, que seja. Estou morrendo de inveja do conhecimento desse rapaz. E muito agradecida de você dividir conosco. Que Deus te abençoe, te ilumine, que você continue nessa caminhada de estudar, né, a nossa doutrina e o Evangelho, seja o Velho Testamento, o Novo, está tudo interligado. A nossa doutrina, né, liga tudo, é um link, né, para tudo o que por tudo que nós ouvimos hoje. Muito obrigado por você existir e dividir conosco todo o seu conhecimento. Renata, mas eu que agradeço. A primeira vez eu agradeci a tua gentileza, né, a tua generosidade, e hoje reafirmo, né? Porque assim, gente, na verdade é um convite para todos nós, né? Eu já tratei disso aqui mesmo com os companheiros de estudo no NEP, de que uma coisa é você pesquisar e escrever uma obra, é um olhar do autor. Quando nós vamos para os estudos, e o Rodrigo é testemunha disso, quando nós vamos para os estudos, e aí os comentaristas, né, os companheiros que não participaram do livro, mas vão então comentar as lições do Antigo Testamento, eles mesmos vão percebendo, enriquecendo esse estudo com as suas experiências, com seus olhares, com as suas ênfases, porque de fato nós vamos reconhecendo de que Deus sendo uno, a sua revelação não poderia ser diferente. Ela mantém essa unidade e vem mais uma vez cantar para a gente a necessidade de reabilitação das nossas almas através da revelação divina. Muito grato, Renata, muito grato. Agradeço. Obrigado, Renata. Rodrigo, fala bonito, rapaz. Esse menino fala bonito, né? Falar para você, fala, graças a Deus fala. E, Osmar, você me permite, aproveitando aí as palavras da Renata, eu queria que o Hermes contasse de forma resumida da onde que veio esse gosto pelo Antigo Testamento, Hermes, que a história é bonita, eu acho que vale a pena dividir. Vale a pena sim, interessante. Sim, Rodrigo. O Rodrigo conhece a história, mas a gente compartilha. Sim, conheço a fonte também. Conhece a fonte. Gente, eu sou, assim, eu acredito que uma testemunha viva, né, do papel que deve cumprir, né, os pais dentro do lar, né? Especialmente aqui eu estou falando a respeito da minha mãe, né, da dona Nalva, a quem eu devo não só a vida como encarnado, como o primeiro olhar de deslumbramento para com as escrituras, né? Porque assim, minha mãe não tem nenhum estudo aprofundado, não é teóloga, longe disso, né? Mas ela sempre teve o hábito de, antes de deitar, antes de dormir à noite, né, fazer a leitura. Ela é católica, né? Católica. E naturalmente nos educou dessa forma. Fui batizado no catolicismo, só vinha para a doutrina espírita com 19 anos de idade, né? Mas ela abria então à noite a Bíblia e fazia a sua leitura. Eu naturalmente, como uma criança, ficava olhando aqui e ficava pensando o seguinte: que livro é esse? E desperta a atenção da minha mãe de uma tal forma, né, que ela deixa de fazer todas as outras coisas antes de dormir para ler este livro, né? E ao fazer a leitura, eu sempre deixava ali na cabeceira, né, no suporte, deixava ali na cabeceira, e de vez em quando eu passava para dar uma olhadinha, né, para dar uma olhadinha que estava naquelas páginas. Eu comecei a olhar, comecei a ver aqueles versos, comecei a me interessar por aquele assunto, né, e iniciei as minhas leituras ali por volta dos 10 anos de idade e não parei mais, né. O encanto que veio através daquelas páginas, especialmente porque elas apontam para aquele que, sem dúvida, tem sido não só o guia para a humanidade, quando eu olho para fora, mas tem sido o meu guia, tem sido o meu referencial, tem sido a minha razão de ser, de falar, de me expressar, de escrever, de estudar, que é Jesus. Então, todas as escrituras apontam para ele é a chave interpretativa de todos esses textos. Não é claro, da mesma forma que eu falo de berço do Evangelho como fonte-mãe, a minha mãe foi a fonte do início do meu estudo das Escrituras. Que história bonita, Emerson. Que lindo, maravilhoso. História bonita. Oi, Rodrigo. Não, que bom que você perguntou, viu, Rodrigo? Que bom que você fez ele contar pra gente. Como eu conheço os bastidores, né, Renata, eu achei importante externar. Sei que ele não vai ficar bravo comigo, essa história o agrada bastante. É muito linda, linda.
Osmar, e te agradecer aí pelo convite, Emerson, pela parceria de sempre. Dani, prazer. Renato também. Bom, quem agradece sou eu, Renato, o Rodrigo, a todos vocês, a você, a Renata, a Dani, pelo carinho, pela gentileza, e todos os convites que eu faço, vocês prontamente me atendem, eu fico muito feliz com isso, e é um prazer trabalhar com vocês, é uma delícia mesmo. Meu agradecimento especial a Emerson, né, pela gentileza, pelo conhecimento, pela generosidade de dividir esse conhecimento conosco. Eu tenho certeza que você atingiu muita gente hoje, mas o importante, Emerson, acho que você deve concordar comigo, não é só atingir a pessoa pelo que ela ouviu, que tal, mas atingir a pessoa pelo assim, poxa, eu acho que eu preciso estudar mais. Sim. Eu preciso. Sabe? Eu acho que eu preciso estudar mais. Olha quanta coisa eu não sei. Então, o que eu estou dizendo para os nossos amigos internautas, claro que eu estou muito grato pela presença de todos. Então, estou falando por mim. É deixar de ser arrogante, achar que sabe tudo e ver quantas coisas nós precisamos aprender ainda, né? Então, quando a gente vê um garoto como Emerson, Rodrigo, a Dani, Renata, né? São todos exemplos para nós. Mas, Emerson, foi muito bom mesmo ter ouvido as suas palavras pela segunda vez. A primeira foi sobre o livro, eu acho que a terceira vai ser sobre o segundo livro, quem sabe? Né? Se for rápido, a gente faz uma terceira. Então foi realmente bastante interessante. Antes da gente encerrar, pessoal, eu quero falar algumas coisas sobre o Centro Espírita Irmã Catarina. Nós continuamos trabalhando sem parar, sem cessar, mesmo com as portas fechadas, para poder atender o nosso público. O nosso público é composto de pessoas como vocês que estão nos ouvindo agora, que precisam dessas palestras, dos nossos cursos, né, de tudo que a gente pode fazer online. Então, nós não paramos, pelo contrário, estamos até mais ativos do que quando estávamos presencialmente, justamente para atender essa sede de informações que nós temos, essa necessidade de consolo, de carinho, essa vontade que nós temos de nos ver uns aos outros. Um segundo público que a gente atende é aquele público de pessoas que estão realmente precisando de algo mais, né? Que normalmente a gente atenderia na nossa casa através de um passe magnético, através de um passe mediúnico, o que é impossível ultimamente devido às restrições sanitárias que nós estamos passando. Então, para essas pessoas que precisam de algo mais, nós estamos fazendo desde quando começou a pandemia o atendimento fraterno online. Todos aqueles que estiverem interessados podem entrar em contato conosco. Nós vamos passar o número telefônico onde você pode ligar, agendar uma sessão individual e você vai ser atendido com todo o respeito, com toda a confidencialidade, toda a descrição possível e será bem atendido, isso eu posso garantir para vocês. Então, se precisar de uma palavra de conforto agora, o atendimento fraterno é uma boa saída. Entre em contato que a gente passará as orientações. O terceiro público que nós atendemos é o público espiritual, né? Esse que a gente não vê. E certamente nós estamos fazendo tudo o que a gente pode para poder atender os seus requisitos, as suas expectativas. Mas eu sou muito pouco habilitado a falar sobre isso, né? Já que eu não os vejo e não os ouço, né? Ou pelo menos eu imagino que não. E tem um quarto público que todos nós somos responsáveis, não só nós, o Centro Espírita Irmã Catarina, que é o das famílias e pessoas carentes, né? Então, e vocês sabem como essa pandemia tem mudado a vida de tantas pessoas em relação ao desemprego, em relação ao isolamento, em relação a necessidades básicas de comida, de passar fome mesmo. E é para esses, então, que eu estou pedindo a ajuda de cada um de vocês. A nossa casa continua aceitando doações, seja de mantimentos e material de limpeza, de móveis, roupas, qualquer coisa que pode ser desnecessário, inútil para vocês, mas poderá ser muito útil para quem está nessa situação. Graças a Deus, nós temos a nossa proteção, o nosso teto, a nossa mesa, a nossa família, a nossa rede de apoio. Muitos desses não têm essa rede de apoio. Então, por favor, nos ajudem a ajudar, porque qualquer caridade que a gente faça é para nós mesmos que vai ser feita, né? E dentro disso aí, lembrar das crianças dessas famílias. E já estamos chegando no Natal. Por incrível que pareça, Emerson, já daqui a poucos dias já é novembro, e quando a gente menos pensar, já chegamos em dezembro. Então nós começamos essa semana no CEIC a campanha de Natal. Nós estamos começando já a arrecadar brinquedos novos, ou usados em bom estado, porque nós não temos como consertar os brinquedos, né? Para a gente fazer a distribuição tradicional, que a gente já faz há 60 anos que a gente faz
essa distribuição de Natal. Não vai ser a pandemia que vai nos impedir de fazer isso esse ano também. Então, nós contamos com a generosidade do coração de cada um de vocês para que a gente possa, mais uma vez, atender a esse público tão especial. Então, em nome da diretoria da casa, em nome dessas famílias, no nosso muito obrigado. E obrigado a todos que acompanharam a gente até agora. Eu tenho certeza que vocês acham, que vocês entendem que valeu a pena. E para encerrar, eu acho que nada melhor do que a gente pedir para o Emerson fazer a nossa prece de encerramento. Antes disso, mais uma vez, meu grande abraço a Dani, Renata, Rodrigo e a todos que estão conosco. E um abraço especial para você, Emerson. Muito grato mais uma vez, Osmar, pela oportunidade, a Dani, Rodrigo e Renata, pela participação. Que Deus abençoe sempre as nossas atividades e que nos permita continuar nessa jornada, né? Convido todos, então, a uma prece final, uma prece de encerramento dos nossos trabalhos dessa noite. Jesus, nosso Mestre amado, Senhor das nossas consciências, que conduza o nosso entendimento ao conhecimento das leis do nosso Pai, para que dessa forma possamos buscar no dia a dia, no contato uns com os outros, viver a tua mensagem. Que indulgência, tolerância, perdão, benevolência, fraternidade não sejam apenas palavras em nossos lábios. Que possamos senti-las, fazendo-as descer de nossas mentes ao nosso coração. E com sentimento tocado, nos voltemos à experiência individual, intransferível, que é conhecer o Evangelho na nossa relação pessoal com Ti, Jesus. Nosso Mestre amado, possa então conduzir a nossa vida, ao mesmo tempo em que vamos ao Teu encontro, para ouvir Tuas palavras imortais. Vinde a mim, todos vós, aflitos, sobrecarregados, eu vos consolarei, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, diz Jesus, e encontrarei repouso para as vossas almas. Que repousemos as nossas almas em Jesus. Que assim seja, pela graça de Deus. Que assim seja. Microfone, Osmar. Uma boa noite a todos vocês, uma boa semana, e não se esqueçam que amanhã, às 7 da noite, estaremos juntos para mais uma palestra. Um forte abraço a todos. Boa noite. Boa noite.